E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo review do Xiaomi 13 Lite, o celular intermediário da Xiaomi. Vou falar para você se compensa e se vale a pena o investimento nesse aparelho, tá bom? Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Não esquece de deixar seu like no vídeo. O seu like é muito importante porque mostra para o YouTube que meu vídeo é bom e assim o YouTube consegue mostrar meu vídeo para mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal também, porque tem vídeo review aqui sempre te ajudando a escolher os melhores aparelhos tecnológicos, tá? O Xiaomi 13 Lite foi apresentado oficialmente no mercado brasileiro em maio de 2023 e hoje ele já está com um preço bem mais baixo do que o preço que ele foi apresentado. Se você tiver interesse em adquirir o produto, eu vou deixar o link dele na descrição, tá bom? Para você não ter que ficar procurando aí, o link dele com valor mais barato já está aqui na descrição, é só clicar para você adquirir o produto, tá? Alguns meses após o lançamento global do aparelho que ele foi lançado aqui no Brasil em 2023, que foi em maio. Ele chegou como uma aposta da marca com foco no público que quer um celular da linha flagship, mas não quer pagar um preço alto dos modelos top de linha. Dessa forma, ele possui alguns cortes no hardware, mas ainda tenta entregar um bom desempenho. Isso inclui um chipset intermediário e um conjunto mais modesto de especificações, ao passo que traz uma câmera frontal dupla e um conjunto triplo na traseira. Mas será que ele vale a pena no dia a dia ou é melhor já optar por algum dos modelos intermediários da marca, como os da linha Redmi Note 12? Ou até mesmo concorrentes. Eu testei o Xiaomi 13 Lite nos últimos dias e agora trago a minha opinião sobre o aparelho para você. Quais são os prós? Ele tem um bom desempenho, tela com bastante brilho e intensidade e infravermelho para uso de controle remoto se você quiser utilizar. O que eu tenho contra? A bateria deixa um pouquinho a desejar e ele tem o áudio mono. Apesar de ter poupado gastos no hardware da Xiaomi 13 Lite, a Xiaomi não foi tão modesta quanto a sua construção e o modelo tem uma construção razoável. Nele, tanto a tela quanto a traseira são bem feitos em vidro, apesar de as laterais serem feitas de plástico em vez de metal. De qualquer forma, é um celular um tanto quanto elegante. Ele tem as bordas traseiras e frontais levemente curvas, o que confere ao smartphone uma pegada mais confortável. O fato dele ser consideravelmente leve também ajuda bastante nesse aspecto, tá? O quadro, que agrupa o conjunto trio de câmeras traseiras, além do flash, é saltado, como de costume, mas é mais discreto do que os outros modelos e não chega a incomodar. Já a tela é um painel AMOLED com boa qualidade de exibição. Ela tem um nível de brilho bem alto e permite enxergar as coisas com bastante conforto, mesmo sob uma luz mais intensa. A taxa de atualização é de 120 Hz, o que permite aproveitar conteúdos com frequência alta de quadros, como jogos FPS, e ela ainda tem suporte para reprodução de vídeos em Dolby Vision e HDR10+. Ela é recortada por um furo em formato de pílula, que abriga a dupla câmera de frontais e tem proteção Gorilla Glass 5. Se é uma pena a ausência de proteção contra água, algo que é comum em celulares da Xiaomi, mas seria bem-vindo em um aparelho dessa categoria. O sistema de áudio é outro aspecto decepcionante no Xiaomi 13 Lite. Apesar de ter suporte para Dolby Atmos, ele só tem uma saída de áudio. É até mais potente, mas não chega a ser do nível de modelos com pelo menos duas saídas. Dá para assistir séries com bastante qualidade de áudio e ele quebra o galho para músicas, mas é só isso. Ele é um aparelho que tem o chipset Qualcomm Snapdragon 7, memória de 8 GB de RAM e armazenamento de 128 ou 256 GB. O desempenho do Xiaomi 13 Lite é digno de um celular intermediário e dentro desse segmento ele não deixa a desejar. Não chega ao nível dos modelos tops de linha, mas aguenta bastante no dia a dia. Para apps cotidianos como redes sociais, mensagens ou serviços de streaming, tanto de série quanto de músicas, ele tem um ótimo desempenho, executando tudo com bastante agilidade. Em jogos, ele também oferece uma boa performance e consegue executar praticamente qualquer título disponível na Play Store sem muita dificuldade. Em alguns cenários, talvez seja preciso reduzir um pouco a qualidade gráfica para ter um desempenho melhor, mas ainda assim ele se sai bem. Eu testei ele com o COD Mobile e não tive problemas para jogar. Só notei um engasgo quando iniciei uma partida no modo multiplayer, mas foi um caso isolado, e no geral ele não teve nenhum problema durante o game. No teste de desempenho padrão, ele marcou mais de 630 mil pontos gerais no AnTuTu Benchmark. A pontuação da CPU foi de 252 mil, da placa gráfica foi de 84 mil, da memória foi de 149 mil e da interface 147 mil. Com efeito de comparação, essa marca fica entre o Pixel 6a e o Pixel 6a Pro, que possuem um chip topo de linha do Google e marcaram respectivamente cerca de 623 e 653 mil pontos. No entanto, fica bem abaixo do Motorola Edge 40, por exemplo, que atingiu 737 mil pontos. Quanto à interface, o Xiaomi 13 Lite chegou para mim com a 1014 instalada sob o Android 12, mas logo na sequência recebeu dois updates e foi atualizado para o Android 13.
A MIUI é uma interface bem customizada e isso pode agradar ou desagradar os usuários, depende bastante do gosto. Eu, particularmente, gosto de alguns recursos do software, como o centro de controle separado da área de notificações, mas me incomodo com alguns detalhes, como a quantidade de apps pré-instalados e as configurações gerais da UI. O Xiaomi 13 Lite conta com um conjunto triplo de câmeras traseiras com um sensor principal de 50 megas, um ultra-wide de 8 megas e um macro de 2 megapixels. Na frente há uma dupla de sensores, um principal de 32 megas e uma de profundidade com 8 megapixels. O conjunto traseiro, tanto a câmera ultra-wide quanto a principal tiram fotos igualmente boas com bastante qualidade, mas de acordo com o modelo intermediário pode deixar a desejar se você comparar com os modelos topo de linha como o Mi 13 ou o Xiaomi 13 Pro. As imagens tanto da câmera principal quanto da auxiliar com um ângulo de visão maior têm uma riqueza em detalhes e consegue balancear bem o nível de branco em locais bem iluminados com bastante interferência solar. A intensidade das cores é muito boa e, na maioria dos casos, consegue representar com fidelidade o cenário real. Em outros, porém, achei o software trabalhou demais para deixar a coloração mais intensa, principalmente no céu. Já sobre a câmera macro, eu repito o que eu sempre falo em reviews com um sensor desse tipo: é desnecessária. A macro do Xiaomi 13 Lite, assim como de outros modelos, tem uma resolução muito baixa e com isso entrega fotos de uma qualidade bem inferior. Além disso, em alguns casos é até difícil tirar uma fotografia que não saia tremida ou borrada. É preciso muita paciência ou usar um tripé para conseguir uma boa estabilização. Com muito esforço eu consegui tirar fotos razoáveis. O conjunto frontal é outro exagero que para mim é desnecessário. Ele tem uma câmera principal de 32 megapixels que é muito boa e uma de profundidade com 8 megapixels para auxiliar no modo retrato. A câmera no modo normal consegue captar selfies muito bem definidas e com qualidade razoável dentro do padrão que é esperável. O controle de branco é ótimo e o celular consegue compensar bem a iluminação. Quando ativado o modo retrato, isso é perdido um pouco. O selfie fica um pouco estourado e a qualidade de imagem cai um pouco. Eu critiquei aqui o uso da câmera de profundidade auxiliar na frontal porque qualquer smartphone minimamente decente faz fotos iguais no modo retrato. O recorte feito pelo software é igualmente competente, sem precisar de uma lente para isso. A gravação de vídeo do Xiaomi 13 Lite é bem razoável. O celular filma com resolução máxima de 4K a 30 fps no conjunto traseiro, sendo possível reduzir a definição para aumentar a frequência de quadros para até 60 fps. Já a frontal filme até 1080p a 60 fps. Em ambos os casos, o nível de estabilidade é bom e o balanço das cores também. Em alguns momentos o céu estoura um pouco quando está muito ensolarado, mas nada que atrapalhe muito a qualidade da imagem. A bateria do Xiaomi 13 Lite me decepcionou um pouquinho durante o uso. Não por ser ruim, ao contrário, ela até aguenta um dia de uso tranquilamente, mas por ficar abaixo do que eu esperava. O aparelho possui a bateria de 4.500 mAh, 500 mAh a menos do que a maioria dos aparelhos apresenta, e gastou cerca de 34% da sua carga no nosso teste de desempenho padrão. Com isso, é estimado que ele dure cerca de 17 horas no total. Nesse mesmo cenário, muitos celulares ficam abaixo dos 30%. O Redmi 12 Pro Plus, por exemplo, tem 5 mAh, mas gastou 25% da carga. De qualquer forma, como dito, o Xiaomi 13 Lite ainda consegue passar um dia longe das tomadas com uso mediano. Então, se esse for seu padrão de uso do celular, você não precisará carregá-lo mais de uma vez no dia. Quanto ao carregamento, ele tem suporte para carga de 67 watts, com carregador incluso no kit, e leva cerca de 45 minutos para ter a bateria totalmente enchida, isso é, de 0 a 100%. O Galaxy A54 e o Moto G73 são os principais concorrentes do Xiaomi 13 Lite. Os três são equipados com um chipset bem equivalente, enquanto o Xiaomi tem o Snapdragon 7 Gen 1, o Samsung conta com o Exynos 1380 e o Motorola com o MediaTek Dimensity 930. Em termos de desempenho, os três componentes são bem equivalentes e se saem igualmente bem em várias tarefas. As semelhanças continuam com a quantidade de memória, os três contam com um RAM de 8 GB. A bateria do A54 se mostra mais competente, tanto nas especificações, já que possui 5.000 mAh, quanto na prática. Nosso teste padrão ele gastou apenas 28% da carga, contra 34% do Xiaomi e 40% do Motorola. A avaliação: o Xiaomi 13 Lite é um ótimo aparelho intermediário, com especificações bem atraentes e um funcionamento igualmente bom. O conjunto de câmeras é bom, apesar de algumas falhas, e o celular oferece um ótimo desempenho com o chip Snapdragon 7. Então, sim, eu indico para vocês. Vale muito a pena em relação ao custo-benefício, tá? De 0 a 5, eu dou uma nota 4,6 para o Xiaomi 13 Lite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, se tiverem interesse em adquirir o Xiaomi 13 Lite, ele está aqui no link da descrição. É só clicar e adquirir. Eu coloquei ele no valor mais barato que eu achei. Lembrando que eu coloquei o de 256 GB aqui, tá bom? Mas se vocês quiserem por esse mesmo link, vocês podem clicar e procurar o de 128 que vocês conseguem comprar também. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau!